sobre oração, porque durante essa semana a igreja esteve em oração e hoje começa a semana, uma nova semana de oração, a Semana Universal de Oração, em que as igrejas de várias partes do mundo também se colocam em oração. E a Aliança Evangélica Portuguesa representa também essa semana de oração, Semana Universal de Oração. O nosso tema hoje é orações que tocam os céus. No ano passado eu ministrei este tema e eu disse que seria uma série. E hoje eu quero dar a segunda parte dessa série, porque em cada vez que eu prego sobre esse tema, orações que tocam os céus, eu vou usar como exemplo personagens bíblicos diferentes. Então, na primeira parte, eu mencionei alguns personagens bíblicos como exemplo de oração que toca o céu. E hoje eu vou usar outros dois exemplos bíblicos de pessoas que fizeram orações e essas orações tocaram os céus. Amém? Quem pode dizer amém? Quantos querem aprender a fazer a oração que toca o céu? Amém. Vamos ler primeiro então o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 8. Hoje eu quero falar sobre uma personagem bíblica, um personagem bíblico que é a Ana. Diga assim comigo, Ana. Por acaso a Bíblia não fala sobre o nome dela. Nossa irmã Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 8. Ana, ela era estéril, mas desejava muito ser mãe. Desejava muito ter um filho nos seus braços. E se hoje já é complicado uma mulher não poder ter filho, muito mais complicado era nesta época. Depois vamos mencionar um pouco isso. Então, quem já encontrou, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 8. E Ana ficava desesperada porque ela não tinha filho, e ela reclamava porque não tinha filho. E um dia o marido dela, que o nome dele é muito bonito, se alguém estiver grávida aí, que estiver pensando em colocar o nome no filho, Elcana. Não é nome espanhol não, Elcana. É mesmo Elcana o nome dele. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Ela já estava a ficar até sem comer. E por que está mal o teu coração? E agora, esse marido era valente em ter coragem de falar isso para uma mulher que estava desejando muito ser mãe. Olha o que o marido teve coragem de dizer: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Esse marido, irmãos, ou ele era muito corajoso, ou ele era insano, ou ele não tinha noção da realidade, ou era sem senso de tudo. Porque, olha, um homem dizer para uma mãe, para uma mulher, que vale mais do que um filho já é muito. Eu valo mais do que 10 filhos. Qual marido aqui tem coragem de falar isso para sua esposa? Os irmãos entram até baixar a mão. Eu disse, estou fora. Sabe, irmãos, mas realmente esse homem Elcana, ele era como os maridos da MCI, um exemplo de marido. Ele dava tudo para sua esposa. Ele colocava o cartão de crédito na mão dela e dizia assim: vai em paz, filha. Sabem que a Bíblia diz que quando eles uma vez ao ano iam sacrificar em Jerusalém, que era um costume das pessoas que eram fiéis naquela época, ele levava a família dele para sacrificar em Jerusalém, uma vez por ano, não era em Jerusalém, mas ele levava a família para sacrificar uma vez ao ano, onde estava ali o sacerdote ali, e disse que ele dava uma porção, porque ele tinha uma outra esposa, naquela época tinha essas coisas, e ele dava uma porção do sacrifício para uma das esposas, mas para Ana, que é a que ele mais amava, ele dava porção dobrada. Então ele era um homem, um marido que se dedicava muito à esposa. Mas olha o versículo 10. Mas esta palavra dele não convenceu muito Ana. Ana
Elcana, você pode valer até mais do que 10 filhos, mas eu quero filho. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, ou seja, o estado de necessidade, de desejo de ter um filho de Ana, chegou a um ponto em que ela, diz a Bíblia, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Alguém aqui alguma vez, por algum motivo, já chorou abundantemente? O que a Bíblia quer dizer com chorar abundantemente? Quem tenta imaginar, por favor, o que seria chorar abundantemente? Aqui, podemos dizer chorar a cântaros. Quem já ouviu essa expressão? Chorar a cântaros, ou seja, o choro enche um cântaro, um vaso. Irmãos, tem que ser muito choro para encher um cântaro. Mas olha, verso 11, e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isto porque não passar navalha estava ligado a uma representação de consagração a Deus. Verso 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, que é o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, já estou viajando com os filhos dela. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Sabe, por isso, Eli pensou que ela estava bêbada. Você sabe o que é uma pessoa chorar e depois ficar assim, mexendo os lábios, mas não fala nada? E o tempo todo ali no tabernáculo desta maneira. Então ele a teve por bêbada, verso 14. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? E aí chega lá, Eli, que era o sacerdote, chega e Ana fala assim, mulher, você já bebe desde de manhã, deixa esse vinho. Irmãos, para que o sacerdote interpretasse que Ana estivesse bêbada, você consegue imaginar o nível de clamor que ela estava a ter? Porque é o seguinte, Eli, irmãos, era um homem, era um líder. Ele não ia pensar que ela estava bêbada por qualquer motivo. É porque ela tinha cara de bêbada mesmo. Estou falando sério. Sabe quando uma pessoa está com o cabelo bagunçado, chorou, está assim, não sei o quê? O homem ficou assustado com a aparência de Ana. Alguém aqui já orou ao ponto de ficar descabelado, com lágrimas nos olhos, o rosto inchado, os olhos inchados? Sabem, isso é um nível de clamor altíssimo. Quero dizer o seguinte, irmãos, Ana atingiu um nível de clamor altíssimo. E eu quero colocar aqui um primeiro princípio. Muitas vezes, alguns alvos que nós temos, alguns desejos que nós temos, alguns objetivos, eles só serão alcançados quando nós mudarmos o nível do nosso clamor. Porque alguns problemas pelos quais passamos, nós fazemos orações muito simplesinhas. Tipo aquela oração na hora de dormir. Deus abençoe, boa noite, amém. Algumas pessoas, quando estão no início de um problema, fazem orações também muito simples e muito curtas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, amém. Ana talvez tenha começado, quando ela era muito jovem, talvez o início da oração de Ana tenha sido assim, orações curtas e simples. Mas ela foi crescendo na intensidade da oração. Diga assim comigo, crescer na intensidade da oração. Mas só consegue fazer isso quem estiver realmente comprometido com o seu desejo, com a sua causa. Certa vez,
uma irmã da igreja, estava a ter problemas com o filho adolescente. Muitos problemas. E ela chegou num pastor da nossa igreja, e ela disse assim ao pastor: por favor, ore pelo meu filho. E o pastor disse assim: sim, eu vou orar. Ele está muito... Eu estou preocupado com o futuro dele, ele é adolescente, está naquela fase complicada. E ela falou: pastor, você pode jejuar por ele também? E o pastor falou assim: não, vou fazer isso, vou jejuar pelo seu filho também. E ele falou assim: então vamos marcar, que você quer jejuar, você quer que nós jejuemos essa semana ou a outra? Ela falou assim: nós? Não, pastor, não é o senhor que vai jejuar? Aí ele falou assim: mas o filho é seu, irmã. Eu posso ter um encargo pelo seu filho, mas ninguém pode ter mais encargo do que a própria mãe. A irmã está disposta a jejuar pelo seu filho, para ele sair desse problema? Ela: não, eu não gosto de jejuar, não. Eu também não gosto, irmão, eu prefiro comer. Você está disposto a jejuar comigo pelo seu filho? Não, isso não. Ele falou assim: então também não vou. Se você que é mãe, ainda não chegou a esse nível de clamor, que pode parar de comer por um motivo, eu que não sou a mãe e o pai, eu não vou fazer isso. Aqui diz que Ana chegou a um nível que ela já não comia. Já era um jejum não combinado, já é porque ela já não conseguia comer. É um nível de clamor e intensidade que ela tinha. Ela não decidiu jejuar, ela perdeu a fome. Então, irmãos, você tem que entender realmente qual é o clamor do seu coração, o que é que o desperta realmente a pagar um preço. E aí você vai descobrir que é isso que você quer. Coisas pelas quais você não está disposto a pagar um preço, são coisas que você deseja mais ou menos. Aquilo que você deseja muito, você vai clamar muito. Tem irmão que está solteiro aí, que deve estar desesperado, orando, jejuando. Sabe, há coisas que você tem que tomar como objetivo mesmo, e pagar um preço em oração por aquilo. Vamos continuar. Verso 15. Olha o versículo 15. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então, irmãos, ela se justificou diante do sacerdote, e ela explicou que ela não estava bêbada, mas que ela tinha se tornado uma mulher abatida de espírito. Tamanha era a angústia, a ansiedade, o desejo que ela tinha por um filho. E isso, então, irmãos, mais uma vez confirma que aquilo que nós queremos muito, nós também estamos dispostos a orar muito, a buscar muito, a aumentar a intensidade do nosso clamor. Então, no verso 17, olha o que diz o 17. Então lhe respondeu o sacerdote Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Este é o poder da autoridade espiritual. Ana estava a clamar por um filho, mas na época de sacrifício, ela foi ali e ela orou na presença, na proximidade do sacerdote. E quando o sacerdote teve entendimento do que aquela mulher pedia, estava interessada, ele liberou uma bênção sobre ela. Olha o que o sacerdote disse. Ele disse: vai em paz. Ou seja, ela tinha dito que ela era uma mulher, que ela tinha se tornado uma mulher atribulada, pesada de espírito, amargurada. E agora, qual é a palavra da autoridade espiritual para ela? Vai-te em paz, e Deus te conceda o que tens pedido. Então, ela recebeu uma bênção da autoridade espiritual. Isso tem poder também.
Sabe, às vezes você está a clamar por alguma coisa há muito tempo, como Ana estava a clamar. Mas houve um dia que no desespero e no clamor dela, ela teve contato com uma autoridade espiritual da época, que era o sacerdote Eli. E o interessante é que Eli não era 100% aprovado por Deus. A gente sabe que Eli não educou bem os seus filhos. Nós vamos ver mais à frente que os filhos do sacerdote não eram disciplinados, eram complicados, mas mesmo aquele homem não sendo perfeito, ele ainda era autoridade de Deus. Sabe, eu já vi pessoas dizendo assim, olha, eu há uns anos atrás recebi uma oração de um líder espiritual e parece que a minha vida ficou abençoada, mas depois eu soube que ele não era assim tão abençoado. E não te preocupes com isso, porque quando ele estava em posição de autoridade e era abençoado por Deus, Deus usou aquele homem. Não é porque aquele homem depois fez coisas erradas, que agora o que ele fez de bom vai ser anulado. Tem pessoas que não sabem separar as coisas. Por exemplo, alguém foi usado por Deus e abençoou a sua vida, deu uma profecia, ou ajudou, fez alguma coisa. Depois aquela pessoa agiu mal em outras áreas. Aí você fala, será que aquela profecia foi de Deus? Será que aquela bênção foi de Deus? Foi. Entenda, o ser humano, ele é falho. Mas Deus usa as pessoas, porque se Deus fosse usar só perfeitos, ele não teria quem usar na terra. Então entenda o seguinte, a bênção veio de Deus. Aquela pessoa foi somente um instrumento. No caso aqui, o sacerdote Eli foi somente um instrumento para declarar a bênção na vida de Ana. E o que a Bíblia diz que aconteceu com Ana? Olha a seguir aí, o que a Bíblia diz que aconteceu com ela. Verso 18. Para mim o versículo 18 é maravilhoso. Olha o que o versículo 18 diz. Depois que ela recebeu a bênção da autoridade espiritual. E disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi no seu caminho, e o que ela já fez? Comeu. E o seu semblante já não era triste. Por quê? Porque ela tomou posse da bênção. Ela já estava a orar e a clamar há muito tempo. Depois da bênção do sacerdote, da autoridade espiritual, ela voltou a comer, ela mudou o semblante e foi confiante para casa de que a bênção um dia chegaria. Quem pode dizer a maravilha de Deus? Mas não basta orar. Você tem que participar da bênção. Você tem que fazer a sua parte. E Ana voltou para casa, o que ela foi fazer? Foi ter um tempo com seu marido. Ou você pensa que ela ia ficar grávida como? Só pela oração? Isso só aconteceu uma vez na história, não vai acontecer mais. Olha o versículo 19 então. 19 e 20. Olha o que diz. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa, a Ramá. E o que eles fizeram? E Eucana conheceu a Ana, sua mulher. O verbo conhecer no Velho Testamento muitas vezes é usado para intimidade sexual. Ele fala, o marido conheceu a sua esposa, ou seja, coabitaram. Algumas versões aí das vossas Bíblias podem dizer coabitaram. Então, outra coisa, não adianta você também só orar, você tem que fazer a sua parte. Se há alguma coisa da medicina, você tem que ir no médico, você tem que fazer a sua parte e deixar que Deus realize o milagre, amém? Então Ana aqui fez a sua parte, e olha o verso 20. Ela concebeu, e passado o devido tempo, deu à luz um filho ao qual chamou Samuel, porque dizia ela, eu pedi do Senhor. Quem pode dar glória a Deus por isso? Deus é maravilhoso. Aleluia. Sabem, eu tento imaginar como ficou Ana quando ela percebeu que ela estava grávida. Quando a sua barriga começou a crescer.
Irmãos, a sensação de nós termos uma oração respondida é algo maravilhoso. Uma pessoa está desempregada por muito tempo e ela ora por um emprego. E chega um dia que ela recebe um telefonema dizendo: vem se apresentar ao trabalho. E há um dia que ela assina o contrato. E quando ela assina o contrato e entra para dentro da empresa, já viu a satisfação, o senso? Tenho suprimento para minha casa, para minha família. Agora tenta imaginar a sensação agradável de satisfação de Ana enquanto a sua barriga crescia. Se uma mãe que nunca se esforçou para ter filho, sabe que a natureza às vezes faz isso, né? Uma vez eu vi uma irmã dizendo assim, uma irmã da igreja já com quase 40 anos que não conseguia engravidar. Casada já há muitos anos e não conseguia engravidar. Aí ela recebeu a notícia que lá no bairro dela, uma adolescente de 14 anos ficou grávida sem querer. Aí ela até diz assim, essa menina tem 14 anos, não queria ficar grávida, ficou grávida sem querer. E eu aqui há tantos anos tentando. São coisas da natureza. E é interessante que se uma mãe que fica grávida sem muito esforço já tem aquela sensação de alegria, de satisfação de ver a sua barriga crescer. Quem aqui já foi mãe? Estou vendo se algum homem levanta a mão aqui, por acaso. De vez em quando a gente faz perguntas, os irmãos não estão no telemóvel, alguma coisa. Alguns irmãos já têm uma mola aqui instalada. E quando você fala a palavra, levanta a mão, já vai ser a bola assim. Mas as mães que já tiveram essa alegria, a sensação de ver a barriga crescer. Irmãos, eu via na minha esposa, à medida que a barriga crescia, todos os dias ela olhava, cresceu, eu falei, não, de ontem para hoje não, hein? Mas a mulher quando está grávida, ela olha todos os dias e pensa que cresceu todos os dias. Cresceu que não, 1 milímetro cresceu. E vai observando o crescimento. Agora imagina uma mulher que estava desesperada por uma gravidez há anos. Irmãos, eu acho que ela dormia com as 2 mãos na barriga e dizendo assim, a minha bênção está aqui, aleluia. Mas ela tinha feito um voto, dizendo, se for um varão, eu darei ao Senhor. E quando nasce o quê? Varão? Nasceu Samuel. Olha, ainda bem que naquela época as mães amamentavam os filhos por muito tempo. Então ela teve um tempo ainda para curtir o seu bebezinho. Não sabemos quanto tempo ela ficou com Samuel. Alguns dizem 3 anos, outros dizem 4 anos, o tempo que as mães amamentavam naquela época. Mas ela teve um tempo para ficar com o seu filhinho. Mas um dia ela chega com ele lá, alguns dizem que ela já chegou com ele já rapazinho já. Chega lá para o sacerdote e fala assim, você se lembra quando eu orei por um filho? O sacerdote disse. O que o sacerdote disse? Irmãos, ela não poderia ter levado um bebê para o sacerdote. O sacerdote ia ter tempo de cuidar de um bebê? Está lá o sacerdote. Imagina alguém chega aqui, pastor, toma aqui eu fiz um voto para Deus, toma aqui o meu bebezinho. Agora, se já for miúdo de uns 13 anos, aí tal. Estou brincando. Irmãos, aí ela chega com o menininho lá e fala assim, sacerdote, toma conta, é seu. Mas antes ela contou a bênção, contou o testemunho. Ela disse, lembra que eu orei por esse filho? Deus é fiel, Deus me concedeu esta bênção. Um outro princípio em relação à oração. Compartilha com pessoas de confiança o motivo da sua oração. E quando a oração for respondida, o que você deve fazer? Testemunhar. Diga assim comigo, oração respondida merece testemunho. Oração respondida merece testemunho. Não fique com a bênção só do seu lado, só consigo. Porque ao partilhar a sua bênção, o seu testemunho com outros, a fé de outros vai aumentar. Sabe, na época da crise aqui em Portugal, estava intensa a crise, muita gente estava sendo demitida do emprego.
E houve um irmão que foi na minha sala e disse assim: pastor, o meu patrão me chamou à sala dele e eu fiquei com medo, vou ser o próximo a ser demitido. Na época da crise, muitas pessoas foram demitidas. E ele disse que ele entrou na sala, o patrão conversou com ele, satisfeito com o trabalho, tudo bem? E ele falou assim: sim, sim. Não, estou aqui para dizer que a partir do mês que vem você vai ter 100 euros a mais no ordenado. Irmãos, no ápice da crise, ele teve um aumento de 100 euros no ordenado. E o irmão falou assim: você tem que contar essa bênção para os outros, porque quantas pessoas não estão com medo de serem demitidas? E você diz que é possível alguém ser abençoado no meio da crise. Por isso que quando nós oramos e temos a resposta de Deus, temos que contar, temos que falar para outras pessoas, porque isso vai fortalecer a fé dos outros. Amém, amém, irmãos? E o que mais que aconteceu? Olha, volta lá o versículo 20. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Agora, o versículo 25. Vamos ao 25, desculpa. É o versículo 25. E degolaram o bezerro e trouxeram o menino a Eli. Fizeram um sacrifício e trouxeram o menino ao sacerdote. Próximo, 26. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Ela disse: eu sou aquela mulher que orou por um filho. Próximo. Por esse menino orava eu e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Próximo. Por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E o que ela fez ali? Ela e o sacerdote, na verdade não é o adorou, é adoraram, está no plural no original. Diz que eles ali agradeceram ao Senhor, adoraram ao Senhor pela bênção concedida. Quem pode dar glória a Deus por isso? A partir daí o ventre de Ana estava aberto. Ela entregou Samuel àquele filho, mas depois ela teve a graça de poder ter muitos outros filhos. Mas o que abriu a sua madre, o seu ventre, foi ofertado ao Senhor. Sabe que muitas pessoas fazem compromissos com Deus assim, fazem votos assim, fazem pedidos a Deus e dizem: Deus, a primeira parte é do Senhor. Houve uma irmã aqui uma vez, que ela estava desempregada por muito tempo e ela fez um compromisso. Ela disse assim, ninguém a influenciou a fazer isso, foi uma decisão pessoal dela. Ela disse assim: quando eu começar no meu emprego, o meu primeiro ordenado vai ser do Senhor. Ela fez um voto muito parecido ao da Ana, que disse: o meu primeiro filho vai ser do Senhor. Esta irmã disse: meu primeiro ordenado vai ser do Senhor. E ela se comprometeu isso. Isso é algo pessoal, uma decisão pessoal dela. Sabe, mas aqui são segredos de oração, são princípios de oração que envolvem mistérios, mas envolvem uma aventura com Deus, um relacionamento com Deus. E é interessante que aquele filho tornou-se alguém importantíssimo em Israel. Quem imaginaria que a bênção da Ana não era uma bênção só para ela, seria uma bênção para a nação de Israel. Por quê? Porque os filhos do sacerdote Eli se desviaram. Os filhos do sacerdote Eli entraram por caminhos que desagradaram a Deus. E Deus rejeitou os filhos de Samuel. Os filhos do sacerdote Eli, desculpa. Deus rejeitou os filhos do sacerdote Eli. E quem que Deus levantou como sacerdote de toda a nação? Samuel. Ou seja, o profeta, o sacerdote de toda a nação, não foi um descendente do sacerdote Eli, mas foi quem? Foi o fruto de uma simples mulher que um dia chorou, clamou, gritou por um filho. E agora a bênção dela não foi somente para ela. A bênção dela foi para todo Israel. Quero dizer o seguinte: quando você pedir uma bênção a Deus, saiba que aquela bênção não será apenas para a sua vida, será para abençoar muitas outras pessoas. Sabe quem é que foi que ungiu Davi como rei de Israel? Quem é que ungiu Davi como rei de Israel, irmãos? Samuel, filho de quem? De uma mulher estéril que um dia resolveu clamar a Deus por um milagre. E agora eu queria que você abrisse também a sua Bíblia em Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30. Verso 1.
O exemplo de uma outra mulher que também era estéril, que era Raquel, a esposa de Jacó. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, que tinha muitos filhos, né? E disse a Jacó, ela olhou para o marido dela, imagina como uma mulher, que cara que ela não olhou para o marido dela. Ela pegou no colarinho dele assim, e disse assim, o que ela disse? Dá-me filhos, senão eu morro. Que mulher é essa, irmã? Isso é o desespero de uma mulher querendo ser mãe. Ela chegou no marido e disse, dá-me filhos, senão eu morro. Por que ela clamou isso a Jacó? Porque ela sabia que Jacó era um homem de Deus, um homem consagrado a Deus, um homem com unção de Deus, com propósito de Deus. E ela disse assim, você deve ter aí alguma afinidade com Deus. Faz alguma coisa, dá-me filhos, senão eu morro. O desespero de Raquel foi muito semelhante ao desespero de Ana. Era um desespero de uma mulher que queria ter filho. Dá-me filho, senão eu morro. Qual a resposta de Jacó? Verso 2. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, eu estou no lugar de Deus. Sabe que na época eles tinham a ideia, a noção de que a mulher estéril, eles tinham noção como se aquilo fosse provocado por Deus. É por causa da noção que eles tinham da época. Então Jacó respondeu assim, olha, se foi Deus que permitiu isso, quem sou eu para mudar o seu destino, Raquel? Mas olha, depois que ela orou muito, olha o versículo 22. Sabem que eu tenho por entendimento que o dia que Raquel chegou a esse desespero, de chegar no marido e dizer assim, ó, dá-me filho, senão eu morro. Você já viu o nível de intensidade que é essa oração? Ou eu tenho esta bênção, ou eu morro. Ou seja, tem que ser uma bênção muito especial para a pessoa colocar se colocar entre a vida e a morte. Irmãos, ela estava mesmo desesperada, falar para o marido, dá-me filho, senão é melhor eu não viver do que viver sem filho. Ou seja, ela mostrou a Deus a importância que ter um filho tinha para ela. E aqui eu volto ao princípio que eu usei em relação a Ana. As nossas orações mais fortes são aquelas que expressam um anseio muito profundo da nossa alma. São as nossas orações mais fortes. E aqui verso 22 diz, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. Verso 23. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse, tirou-me Deus da minha vergonha, do meu vexame. Depois, 24. E chamou-lhe, qual é o nome do filho? Dizendo, Senhor, deu o nome de José, dizendo o quê? O Senhor me acrescente. E esse aqui é uma mulher que gosta de filho, hein? Quando o filho nasce, qual é o nome que ela coloca? Que venha outro. E isso aqui é uma mulher querendo ter filho. E a bênção que Deus deu para Raquel, o filho José, foi bênção só para ela? Quem foi José? O homem que salvou o mundo da época, porque revelou o sonho de Faraó. E na época de fome no mundo, foi ele que tinha os celeiros, o governador do Egito, o administrador do Egito, para alimentar o povo. Então, repito, confirmando o princípio. A bênção que você está a clamar, ela não é só sua. A bênção que você vai receber vai alcançar multidões. Então, não desista de clamar. Não deixe de pedir. Não deixe de clamar a bênção. Eu usei o exemplo nessa pregação de duas mulheres, Ana e Raquel. As duas eram estéreis. E eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: em que área da sua vida você tem sido estéril? Qual área da sua vida que você não dá fruto? Vamos ficar de pé. E eu queria que você colocasse as suas duas mãos no seu peito e você pensasse, em qual área da sua vida
você tem sido estéril? Em qual área da sua vida você tem sido infértil? Onde há infertilidade no seu viver? Em qual área da sua vida não há fruto? É na sua relação com seus pais, com seus parentes? É na sua vida profissional? É na sua vida financeira? É no ministério? É na sua liderança? Em qual área que você tem sido estéril? Feche seus olhos, coloque suas duas mãos no seu peito. Eu queria que pelo Espírito Santo você refletisse. Os irmãos do louvor, reflita. Você possa refletir sobre isso. E nós vamos cantar aquela música que diz: tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu posso prosseguir. Mas você, neste domingo, você veio cultuar ao Senhor neste domingo, nesta manhã de domingo. Mas você vai dizer: Senhor, eu não quero ser infértil. Eu não quero ser estéril em nenhuma área da minha vida. Eu quero ser estéril. Eu quero dar frutos. Eu quero ter filhos espirituais. Eu quero ter frutos do ministério. Eu quero ter frutos na minha vida natural, na minha vida profissional, na minha vida financeira. Eu quero ter os frutos do Senhor. E eu quero clamar como Ana e Raquel clamaram. Mas eu quero testemunhar como Ana e Raquel testemunharam a bênção do Senhor. Mesmo que eu